Olá amigos, companheiros da internet, bem-vindos a um vídeo aqui no meu novo aparato. Neste caso eu não estou na minha casa oficial, estou no meu local, não propriamente o local de trabalho, mas estou em Lisboa, no local onde eu trabalho, no local onde eu moro durante a semana. E achei interessante tentar até produzir aqui um vídeo. Tenho aqui este headset que tem um microfone, portanto eu tenho andado a experimentar aqui um conjunto de tecnologias no sentido de verificar se tenho ou não tenho condições para de vez em quando conseguir gravar um vídeo durante a minha semana. E hoje achei pertinente trazer aqui um artigo que eu acho que é discutível, com uma opinião bastante discutível, do CEO da NVIDIA. Para quem não sabe o que é a NVIDIA é o principal fabricante de placas gráficas, placas daquelas que nós conseguimos colocar no nosso PC, por exemplo, para termos um PC mais capacitado para jogar jogos. E o que tem acontecido ultimamente no mercado das placas gráficas é também o facto de elas estarem a ser usadas não só durante algum tempo para mineração de bitcoins, portanto para as criptomoedas, porque elas têm uma grande capacidade de processamento, mas ultimamente elas têm tido um papel fundamental no que diz respeito à inteligência artificial. Uma vez que têm a tal grande capacidade de processamento de dados, elas têm sido utilizadas por muitos LLMs ou Large Language Models da programação, neste caso da inteligência artificial, peço desculpa, e nesse sentido achei interessante trazer aqui este artigo, porque hoje em dia esta é uma sensação pessoal minha, que a maior parte dos artigos e das conferências e das palestras que determinados CEOs fazem não são completamente desprovidos de interesse económico, isto é, há obviamente ali um conjunto de sabedoria e de conhecimento que eles transmitem, que está relacionado com a sua área de conhecimentos, de expertise. No entanto, há sempre ali uma questão económica que está normalmente subjacente a este tipo de opiniões que eles expressam. E a opinião dele aqui é muito forte. Eu vou olhar agora para este lado, porque tenho aqui dois monitores, e eu peço desculpa pelo facto, mas vamos aqui muito rapidamente olhar para este artigo. Eu vou tentar até colocá-lo aqui um bocadinho maior. Vamos verificar se eu consigo fazer aqui isto. Ok. Então diz basicamente o seguinte: o CEO da NVIDIA aconselha os jovens a não aprenderem programação e a só usar a inteligência artificial. Para o chefe da NVIDIA, pessoas devem focar-se na aprendizagem de habilidades mais valiosas, deixando a programação para a inteligência artificial. Se eu não lesse o resto da notícia, e nós vamos lê-la aqui muito rapidamente, eu diria simplesmente o seguinte: o que este senhor está de facto a tentar apelar é para que as pessoas se baseiem cada vez mais na inteligência artificial, porque de facto é a inteligência artificial que neste momento movimenta milhões, para não dizer milhares de milhões, na carteira de empresas como a empresa deste senhor. E por conseguinte, o que é que acontece? Faz todo o sentido ele dizer que as pessoas não têm que se preocupar mais com determinadas atividades, porque a IA vai substituir tudo. E por conseguinte, em vez de estarmos a investir o nosso tempo e as empresas a investirem dinheiro em contratar programadores, se calhar vale mais a pena investir dinheiro em fazer a IA funcionar. Ora, eu percebo aqui esta estratégia, é obviamente discutível, a minha opinião é de que ele está sistematicamente a querer-nos, com este caso, a tirar areia para os olhos, independentemente do facto de eu reconhecer que a inteligência artificial vem trazer imensas vantagens para o mundo da programação. Mas vejamos aqui o que é descrito neste caso. O CEO da NVIDIA, o Jensen Huang, deu um conselho controverso durante a World Government Summit no Dubai. Portanto, isto não acontece em qualquer sítio. O Dubai não é propriamente um país do terceiro mundo. E isto aconteceu no último sábado, dia 24. E para o executivo, os jovens não deveriam aprender a programar para trabalhar no mercado da tecnologia, já que a inteligência artificial vai pura e simplesmente resolver tudo. É a opinião dele. Eu acredito que nem ele próprio acredita na própria opinião que está a dizer e, portanto, tudo isto aqui está relacionado, obviamente, na minha opinião. Vocês podem deixar aí ficar nos comentários também qual é a vossa opinião, numa questão puramente comercial. Ele quer vender mais placas de vídeo, aumentar a faturação da sua empresa, no sentido de ela estar ao serviço da inteligência artificial e do desenvolvimento da inteligência artificial, e com esta atitude ele procura dar uma visão mais sectária do setor do desenvolvimento, ok? E basicamente o que é que ele diz aqui por aqui abaixo? Há depois aqui um vídeo que vocês podem facilmente encontrar na internet sobre as declarações que ele faz. Diz aqui o Dare Obasanjo que diz que o Jensen Huang, o CEO da NVIDIA,
diz que nós não deveríamos dizer aos miúdos para começarem a aprender a escrever código, o que já por si é um contrassenso, porque normalmente ensinar a escrever código de programação para as crianças é um mecanismo de desenvolver as faculdades mentais e de cálculo e de projeção, etc., dos miúdos, mas enfim. E ele diz que o que vai acontecer então, isto são as palavras também do Der Obanzanjo, acerca das declarações do CEO da NVIDIA, de que a inteligência artificial vai substituir tudo e todos, vai matar o código, etc. E depois, obviamente, quando estas declarações são colocadas nas redes sociais, há quem venha bater as palmas e dizer amém, amém, sim senhor, o senhor tem toda a razão, mas depois encontram opiniões completamente distintas. E há aqui uma coisa que é super interessante, é que o tempo é a melhor justiça que existe neste tipo de declarações. Este tipo de declarações que acontecem agora, quando nós não sabemos muito bem como é que o futuro se vai desenrolar, são o mesmo tipo de declarações que já outros protagonistas tiveram há dezenas de anos atrás, vaticinando aquilo que eventualmente iria ser o futuro, mas que depois na prática o tempo, que é o principal justiceiro de tudo isto, veio contrariar. Então, ele diz basicamente aqui, explicando um bocadinho melhor, que no trecho é possível ver Wang explicando que por mais de 15 anos quase todos os profissionais presentes em fóruns de tecnologia diziam ser essencial para os jovens aprender a programar computadores. Eu continuo a achar que essa é uma opção extraordinariamente válida, mesmo que não seja para os jovens aprenderem a programar, é para aprenderem a raciocinar, a pensar, a equacionar, a resolver problemas e tudo o resto. Contudo, para o chefe da NVIDIA, o ideal seria o extremo oposto. Isto é, o nosso trabalho criar tecnologias de computação que ninguém precise programar. Isto é, basta a pessoa existir, nascer e está tudo feito. E que a linguagem de programação seja humana. Se calhar ele está a pensar em que nós vamos dizer ao computador, olha, faz-me aí o jantar e o almoço e se faz favor prepara já a ceia. Todas as pessoas no mundo são programadores agora. Acha ele. Se calhar porque nunca foi programador. Enfim, não sei. Teria que ir ver o histórico dele. Esse é o milagre da inteligência artificial. Ora, a inteligência artificial não é milagre nenhum. Primeiro, porque foi criada precisamente por aqueles programadores que ele agora diz que não são necessários. É apenas um detalhe. Portanto, o que ele diz basicamente é que não é preciso o homem para programar, porque entretanto a inteligência artificial que foi inventada pelo homem vai substituir. Enfim, o chefe da NVIDIA quer foco em habilidades mais produtivas. Eu aqui achei muito interessante o autor da notícia ter colocado a palavra produtivas entre aspas, porque é um termo muito vago. O que é que significa produzir? Significa quê? Ser agricultor? Significa ser escritor? Enfim. Após o pronunciamento do CEO da NVIDIA, afirmou que seria mais útil as pessoas aprenderem habilidades em áreas mais importantes e produtivas. O que é mais importante? E o que é mais produtivo? E economizar o tempo que usariam para aprender a programação. Reparem na palavra economizar. Economizar é uma palavra que cabe bem. Economizar significa que nós saímos sempre a ganhar. Portanto, estes termos acabam por ser muito bem encaixados neste tipo de mensagem. O Wang finalizou dizendo que as pessoas ainda precisam aprender como e quando aplicar as ferramentas de inteligência artificial, sim, porque esse agora é o principal objetivo. As pessoas não precisam saber escrever, porque a inteligência artificial vai saber escrever. As pessoas não precisam de saber ler, porque a inteligência artificial vai saber ler. As pessoas não precisam de saber vestir-se, porque a inteligência artificial também vai vestir as pessoas. Portanto, nem é preciso praticar desporto, porque vamos pôr a inteligência artificial a praticar desporto por nós. Dessa forma, na visão do executivo, o processamento de linguagem natural avançará até ao ponto em que a única linguagem necessária para codificar será a língua nativa do usuário. Eu vou dizer ao computador, por favor, constrói-me aí um formulário, quero que o formulário tenha um espaço para colocar uma password, e a password tem que ter X caracteres maiúsculos, minúsculos, etc. É isto que é a ideia dele. É vital que aprimoremos as habilidades de todos e acredito que o processo de aprimoramento será encantador e surpreendente. É uma coisa extraordinária, é uma coisa fantástica, desde que eu venda mais placas de vídeo e de preferência aos milhares. Okay? Nas redes sociais, e agora vamos ao contraponto,
Vários usuários discordaram das afirmações do banco. O analista da indústria de tecnologia, o Patrick Moorhead, eu não conheço muito, de forma muito aprofundada, mas sei que é um analista e está à frente de algumas empresas que fazem análise de mercado, etc. Portanto, são pessoas mais ou menos atentas e, normalmente, estas pessoas que são investidores na área das tecnologias estão muito atentas àquilo que são as tendências do mercado. E o Patrick Moorhead diz, por exemplo, que listou diversas linguagens de programação e ferramentas que supostamente matariam a programação, mas que não conseguiram. Lá está a tal questão do tempo ser um justiceiro. E reparem o que é que ele diz. Nos últimos 30 anos, eu ouvi que X, Y e Z iria matar o código. Estamos a falar de programação. E ainda assim, ainda estamos à espera de ter mais programadores nos tempos que correm. Uma lista, ainda que incompleta, de coisas que supostamente iriam matar o código e que ainda assim não mataram. Os compiladores, o BASIC, o COBOL. Quando o COBOL surgiu, dizia-se que ia ser a última linguagem de programação e não foi. O mesmo aconteceu com o Fortran, o mesmo aconteceu com o C. Depois veio o Python, depois temos o Java, depois temos o Swift, depois temos os Interface Development Environments, temos o Low Code Tools, que é uma coisa relativamente recente, isto é, com pouco código, com ferramentas, No Code Tools, etc. Tudo isto são tecnologias que ao longo dos tempos foram surgindo com esta premissa de que iriam ser a última bomba da novidade e que iria matar com tudo aquilo. Depois ele aqui faz, obviamente, um quote das declarações do Jensen Huang. E basicamente isto para dizer o quê? Muita atenção àquelas coisas que vocês vão encontrando como leitura na internet. Ele diz que, faz um resumo em cima para Moorhead, a IA não vai acabar com a programação, mas sim colocá-la nas mãos de mais pessoas. Isto para mim é um facto. Isto é, vai tornar o acesso à programação mais simples, porque a inteligência artificial dá, de facto, um conjunto de ferramentas que facilitam a vida de quem programa, mas não vai extinguir, como é óbvio, tudo isto. Aliás, se voltássemos muito mais atrás, quando aconteceu a Revolução Industrial, toda a gente achava que a agricultura ia desaparecer, porque agora ia ser tudo feito em fábricas. E, como vocês podem observar, não é isso que acontece. Este artigo é escrito pelo Murilo Tunoli, para dar aqui os kudos a quem é o autor, mas de qualquer das formas, queria apenas que vocês refletissem um pouco sobre isso. Muita atenção às informações que vocês leem. O senhor pode até, eu vou dar esse benefício da dúvida, pode até acreditar mesmo naquilo que está a dizer. No entanto, eu não consigo desligar esta notícia e estas declarações do simples facto de ele ser o CEO da maior ou de uma das maiores companhias de construção tecnológica de placas gráficas que tem uma relação muito estreita com o desenvolvimento da inteligência artificial. E, portanto, eu diria, para fechar este vídeo, que a carteirinha dele falou mais alto. Deixo, no entanto, aí o espaço dos comentários para vocês darem a vossa opinião. Quem quiser discordar da minha opinião, pois muito bem, será muito bem-vindo, porque é na troca e nesta dialética em que nós vamos trocando opiniões uns com os outros de forma fundamentada, que eu acho que nós todos acabamos por aprender um pouco mais sobre estas coisas que nos rodeiam. Sendo certo que, só mesmo para acabar, nós apenas conhecemos a ponta do iceberg. Tudo aquilo que está por baixo do iceberg, que é invisível, que é o mundo que nós desconhecemos, nós acabamos por não conseguir ter uma opinião sobre isso, precisamente pelo facto de que não conseguimos ver aquilo que está por trás de todas estas intenções. Muito obrigado por este espaço, por me terem acompanhado até aqui e fico à espera das vossas opiniões.